Bom dia, bom dia. Hoje é 16 de março, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: a fé nos faz viver aquilo que aos nossos olhos é impossível. A leitura que nós iremos dar hoje, ela está lá no livro de Atos 11, a partir do 19. Diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de espírito e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Meus queridos, quando nós paramos para poder fazer uma reflexão, sobre os motivos pelos quais nós ainda não conseguimos viver uma vida consolidada, uma vida no extraordinário, uma vida abundante, nós concluímos que é porque nós não alcançamos, a plenitude, porque nós vivemos com falta de estabilidade da nossa fé, A nossa fé, ela fica volátil. Às vezes eu tô com a fé muito fortalecida quando as coisas estão muito boas, então eu creio que é Deus que está agindo, eu creio que é Deus que está no comando. Mas quando eu sou convidado a caminhar pelo deserto para realmente fortalecer minha fé, estreitar mais ainda minha relação com Deus, para treinar a minha fé, aí eu já acho que Deus me abandonou, minha fé ela já enfraquece, eu já acho que Deus tem os preferidos, E algumas vezes nós conseguimos, perseverar, mas em outras a gente acaba sendo derrubado, pelo desânimo. E assim, em alguns momentos nós somos tomados pela coragem, e aí parece que alguns ventos trazem consigo um medo a ponto de nos paralisar e de nos fazer perder a nossa fé. E aí você se pergunta, mas o que eu preciso fazer para poder consolidar minha fé? Eu já disse isso daqui diversas vezes no devocional, que a fé ela é algo treinável, A fé ela é algo que você fortalece ela todos os dias. E você fortalece a sua fé nos dias bons, para que nos dias de deserto, nos dias de tempestade, você esteja com ela tão consolidada, tão na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que todas as coisas vão prosperar para o bem, porque você ama o Senhor, que o medo ele desaparece, o desânimo desaparece, você não se esmorece, você não se entristece, você não perde as esperanças, porque a sua fé ela já foi fortalecida lá atrás. Eu acredito que você já possa ter vivido momentos, eu já vivi esses momentos, que eu orava e parecia que Deus ele estava tão distante. Eu começava a orar, eu começava a rezar e daqui a pouco, alguma outra coisa tomava os meus pensamentos, e aí na hora que eu vi eu já estava pensando nos meus problemas, nas minhas preocupações, e eu não conseguia continuar a minha oração.
ou quando eu estava ouvindo uma canção, um louvor, e aquelas palavras não faziam o menor sentido para mim, ou quando eu pegava a Bíblia para poder ler e eu não entendia absolutamente nada do que estava falando lá na Bíblia, porque aquilo não fazia sentido para mim, porque eu estava com a fé extremamente enfraquecida, né? Mas mesmo assim, né, estando com a fé enfraquecida, e eu acredito que muito por conta das pessoas que sempre estiveram em volta de mim, falar, Marina, mas ainda assim, não enfraqueça a sua fé, não, sabe, não se esmurece. Deus está junto com você, Deus está aqui junto com você, Deus não vai te abandonar. Eu acho que, né, eu tenho certeza, né, que eu continuei crendo que Deus, ele faria um novo, faria um extraordinário na minha vida, porque ainda assim, quando essas coisas não faziam sentido, quando a oração era mais difícil de ser feita, mas ainda assim eu não deixava de fazer. Eu buscava, né, sempre da minha forma, que não era uma forma perfeita, mas eu ainda assim buscava de alguma forma ter um relacionamento com o Senhor. E, né, nós podemos fundamentar a nossa vida em diversas coisas, né? A gente pode fundamentar, quando eu falo fundamentar a nossa vida, né? A nossa vida, a gente viver para aquilo ser a base da nossa vida. A gente pode fundamentar a nossa vida com fama, né? Com ser conhecido, ter prestígio, com conquistas, com dinheiro, com influência, com ser uma pessoa influente, respeitada, com ter um destaque profissional, ser reconhecido profissionalmente, ter um destaque profissional, entre tantas outras coisas, né? Mas se nós não estivermos firmes no Senhor, se nós não estivermos firmes na Tua palavra, tudo isso passa, e aí a gente acaba se esmorecendo, desmoronando, né? A nossa fé, como ela não está fortalecida, qualquer coisinha que possa vir a ameaçar qualquer uma dessas coisas das quais a gente vai estar fundamentado, a gente desmorona, a gente esmorece, porque aquilo passa a ser o centro da nossa vida. E aí a gente passa a entender, né, que Deus é o que basta, que a nossa fé ela tem que estar sempre fortalecida, que a nossa fé, né, por isso que eu falo que a nossa fé ela é treinável para quê? Para que ela esteja forte, a gente precisa de treinar e de exercitar ela todos os dias. Como que a gente exercita a nossa fé? Com intimidade, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo, né, homens e mulheres como nós, que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de viver como Jesus, e que tiveram as suas histórias de fé, suas histórias de milagre relatadas na palavra do Senhor, que foi deixada para nós. E aí, quando essas histórias elas nos inspiram, né, a gente acaba sendo tomado por uma inspiração de ter uma fé semelhante e de falar como Jesus falava, andar como Jesus andava, pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava, porque a gente passa a ter a necessidade de querer cada vez mais ser imagem e semelhança dele e de ser mais parecido com ele. Porque a gente sabe que assim nós estaremos caminhando rumo ao cumprimento dos nossos propósitos. E aí todas essas coisas não é que elas deixam de ter valor. Ter prestígio profissional tem sim valor, ter dinheiro sim é necessário, porque, né, o dinheiro hoje pra gente ele é necessário, o dinheiro ele não traz conforto, ele nos traz segurança, né? A gente ser uma pessoa influente, a gente, né, até dentro da palavra do Senhor, se a gente é uma pessoa influente, a gente consegue transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas, a gente consegue despertar o Senhor na vida de outras pessoas. Essas coisas, elas, né, não estou dizendo que essas coisas elas não são importantes, mas elas não podem ser a base da nossa vida, porque todas essas coisas, né, elas são terrenas, e por elas serem coisas terrenas, né, de um dia para o outro elas podem deixar de existir, né? Coisas externas podem acontecer e abalar a estrutura dessas coisas. E se a sua vida é fundamentada nisso, sua vida é fundamentada em algo que
a qualquer momento pode ser abalado, que a qualquer momento pode deixar de existir, você passa a viver uma vida sem estabilidade, que é o que a gente falou lá no inicinho do nosso devocional, né? Quando a gente fica em busca dessa plenitude, porque a gente, sempre está buscando essa estabilidade, porque quando a gente vive uma vida com falta de estabilidade, a gente acaba ligando isso como uma vida literalmente fora da nossa zona de conforto, e aí é uma vida de luta, uma vida triste, uma vida cansativa. E aí vocês entendem que quando, a gente pauta a nossa vida, quando a gente edifica a nossa vida em coisas que não são estáveis, é uma vida muito insegura. Então, não existe, como nós consolidarmos a nossa vida sem a fé, E uma vida de fé, ela não nasce de um dia para o outro, Ela é construída de tijolinho em tijolinho, dia após dia, um passo de cada vez, E na consolidação das nossas raízes, os nossos galhos, eles vão se fortalecendo, A nossa fé, ela vai se fortalecendo para que os dias de tempestade, os dias de deserto, que eles vêm para nos ensinar, eles vêm para nos fortalecer, eles vêm para gerar testemunho em nossas vidas, para que nesses dias a nossa fé ela esteja tão fortalecida, que nada dessas coisas possa abalar, para que quando a gente vai gerar um testemunho, porque gerar testemunho dói, mas para quando a gente vai gerar um testemunho, a gente possa dizer: olha, aconteceu isso na minha vida, mas eu me mantive firme, eu me mantive de pé, eu me mantive em fé, Deus me manteve de pé, Deus esteve ali do meu lado o tempo todo, a vontade dele foi boa, perfeita e agradável, ainda bem que a vontade dele prevaleceu, e agora eu tô aqui para poder inspirar outras pessoas a permanecerem em fé também, porque se comigo aconteceu, com você vai acontecer também, sabe? Então, portanto, nunca deixe de orar, nunca deixe de ler a palavra de Deus, faça o seu devocional, Mesmo que o cenário, seu atual de vida pareça completamente desfavorável, se o seu cenário de vida hoje está desfavorável, é mais um motivo, é mais um convite para que você estreite mais ainda o seu relacionamento com o Senhor, para que você fortaleça mais ainda o seu relacionamento com o Senhor, E entenda, se não houver dedicação e fé, os céus eles não se abrirão. Eu falei isso no devocional de ontem. Eu, Marina, eu sou filha única, eu não tenho irmãos, tá? E aí eu não tenho propriedade para poder dizer isso. Mas, eu já ouvi a minha mãe dizer, eu já ouvi o meu pai dizer, porque eles têm irmãos. Eu acho que o meu pai ou minha mãe tem o filho preferido dele. Eu acho que fulano de tal é o filho preferido da minha mãe e do meu pai. E aí, muitas das vezes, a gente acaba achando, eu acho que fulano de tal é o preferido de Deus, Porque ele tá sempre forte, ele tá sempre ali de pé. Tudo que ele faz na vida dele vai lá e acontece, dá certo. Aonde que ele coloca a mão, vira ouro. Tudo que ele faz dá certo. Deus manda sinais para ele, Deus envia sinais para ele. Ele é muito assertivo em tudo que ele faz. E eu não consigo ter essa comunicação com o Senhor. Eu não consigo ter uma disciplina de estar ali consumindo a palavra, de orar. Por que eu não consigo ter esse relacionamento com o Senhor? E aí já tá aí a resposta: relacionamento, Quando, eu vejo, às vezes eu via minha mãe reclamando: eu acho que a sua tia ela é a filha preferida da sua avó. Minha tia, ela sempre teve mais relacionamento com a minha avó, As duas, elas sempre foram mais próximas. E aí, como consequência, por elas terem mais relacionamento, mais intimidade, elas conseguiam se comunicar por sinais. Às vezes elas não precisavam nem de falar, de se comunicar diretamente com palavra. Com mulher, elas já conseguiam se comunicar. Da mesma forma, era minha mãe com o pai dela, Os dois já tinham mais intimidade, já tinham mais relacionamento. E é da mesma forma nós com o Senhor. Hoje eu tô sentindo que eu tô muito distante do Senhor, eu não tô conseguindo me comunicar com Ele. A comunicação, eu nunca sei o que é a vontade dele, eu tenho dificuldade de entender
se eu tô andando no caminho que é o certo ou não. Estreite o seu relacionamento com ele, sabe? Mergulhe. Não fica só na beirada da piscina, não, sabe? Não fica só onde que a água tá pegando na canela, não. Mergulhe, sabe? Tenha coragem, mergulhe num relacionamento de intimidade com o Senhor. Você vai ver a sua vida ser transformada e você vai ver as bênçãos na sua vida serem transbordadas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todos os entes queridos que já estiveram comigo aqui nessa terra e que hoje estão ao seu lado. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, que é o que nos dá condição de colocar o nosso pão em nossa mesa. Pai, no dia de hoje nós te clamamos. Dai-nos a oportunidade de mantermos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo com o Senhor. Fortaleça a nossa fé, Pai. Fortaleça a nossa intimidade, fortaleça a nossa disciplina e a nossa obediência em Ti, Pai. Pois assim nós teremos a certeza, nós saberemos que estaremos caminhando no cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Usa-nos, Pai, como Teu instrumento aqui na terra, Pai. Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que as nossas ações, que os nossos ouvidos sejam cada dia mais parecidos com os do Senhor, Pai. Para que possamos cada dia mais sermos imagem e semelhança de Ti, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um sábado muito abençoado. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus e o amor de Deus na vida de outras pessoas. E fiquem todos com Deus.